Alô, meu querido, minha querida. Mais uma vez aqui estamos juntos para gravar esse vídeo e a minha oração agora que antecede, né, o início da gravação é para que essa palavra pode confortar, alegrar o teu coração, tirar dúvidas, trazer informações, tudo aquilo que Deus tem revelado, que Deus tem participado no nosso dia a dia e principalmente através da Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler alguns versículos aqui para um melhor conhecimento e compreensão desse plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas, né? Eu estou aí já umas 3 semanas fora do ar, fiz uma viagem, conheci lugares que eu não conhecia ainda, vi em outra parte, né, do nosso planeta, né, ali no Caribe, eu vi países pobres também, pessoas sofrendo, e é muito triste, né? Mas também vi muitas pessoas com fé, né? Muitos irmãozinhos, né? De língua hispânica, né? De Honduras, do México, que caminham com Deus. São países que têm uma tradição grande de caminhar com Jesus Cristo, né? E em Cuba também, né? Tive em Havana, é aquilo que a gente só pode compreender estando lá, né? A propaganda, somente da mídia de esquerda, né? Ela gosta muito de endeusar, né? Esses países ditos socialistas, mas que na verdade são comunistas mesmo, né? E me entristeceu algumas coisas que eu vi, não é o caso agora de trazer aqui no vídeo. En passant, eu posso dizer alguma coisa sobre isso, mas é sempre bom porque nós temos experiências novas, Deus coloca pessoas no nosso caminho para trocarmos ideias, para aprendermos com elas e, sendo possível, também para ensiná-las, né? E esse é o desejo todas as vezes que eu gravo um vídeo, é que ele resulte em algo novo para a sua vida, tá bem? Então, fiquei meio fora do ar, com dificuldade de conexão, né, com a internet. E é bom também que descansa um pouco, né, do WhatsApp, né, de muitas conversas, algumas boas e poucas, né, que são as boas, mas a maior parte delas é muita coisa do dia a dia que tem nos afastado do foco principal das nossas vidas, né? Assim é que eu entendo. Então, hoje vamos estar trazendo um tema que é muito delicado e as pessoas às vezes me perguntam, e me perguntaram inclusive nessa viagem, em relação a algo que muitos não dão importância, mas que a palavra de Deus ela é muito dura, muito rígida com isso, que é a mentira. A mentira, né? Até nós classificamos, a mentira, dividimos a responsabilidade desse pecado, porque é um pecado, e nós vamos ver através da palavra de Deus. Nós fazemos uma subdivisão sobre a mentira que não causa problema, a mentirinha, vamos dizer assim, né? Mas na verdade mentira é uma coisa só e não agrada a Deus, isso desde o princípio. Mas eu quero trazer algo à luz da palavra de Deus e através de João, o apóstolo João, é o quarto evangelho do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João escreve ainda 3 cartas, já lá para o final da Bíblia, do Novo Testamento e da própria Bíblia, e no final, o último livro da Bíblia é o Apocalipse, né? O livro da revelação, né? Aqui na Inglaterra, o livro se chama Revelação, né? Em inglês, e é o Apocalipse, né? É o João, o profeta, né? O discípulo, né? O apóstolo João já está já está preso numa ilha grega, a ilha se chama Patmos, e ali é que ele recebe as visões, as revelações de Jesus Cristo, né, de como seriam os finais dos tempos, né, e o que iria acontecer. E traz uma mensagem. Quando eu uso a expressão dura, é porque é dura mesmo. Dura porque mexe conosco, mexe com o nosso sentimento, né, mexe com o nosso ego, com a nossa personalidade, mas ela é necessária e ela é bíblica. E nós não devemos temer dizê-la, né, passar ela para frente e também poder responder às pessoas, tirar as dúvidas, né, mas fazer principalmente que cada um de nós, eu e vocês, tenhamos cada vez mais consciência, né,
da necessidade de evitar as mentiras, quaisquer que sejam elas, o tamanho dela, né, como falei agora há pouco, mentirinha. Eu falo com alegria, falo com paz, né, com liberdade, mas a gente tem que se prevenir, né? Tem que se prevenir. Desde o passado, né, do Velho Testamento, no início e tal, nós vemos ali profetas mentindo para agradar reis, né, para agradar aqueles que comandavam, né, as nações, né, que comandavam os reinos de então. Porque o profeta ele tem uma missão espetacular de transmitir algo de Deus para uma pessoa, para um povo, né, para uma cidade, para uma igreja, o que seja. Sempre foi assim no passado, os profetas sempre foram, vamos chamar assim, porta-vozes de Deus, né? Eles dão sempre aquilo que Deus os dava para eles passarem para o povo, principalmente para o povo escolhido, o povo judeu de então, né? O povo que foi escolhido lá atrás, lá no princípio, né? E havia alguns que não agradavam os reis, né? Não agradavam aqueles que chefiavam, né? Porque profetizavam coisas difíceis, duras para eles entenderem, né? E foram perseguidos, algum deles, dois deles, se eu não me engano, agora isso não vem ao caso, mas chegaram até mesmo ser mortos, né? Foram para o exílio também, acompanhando o povo exilado que as nações poderosas, os impérios da época, né, fizeram os seus exílios, né, exilando o povo de Deus também e de outras nações. Então havia essa mentira, e isso desagradava muito a Deus. Desagradava muito a Deus. E continuou, porque Deus não muda. Esse é o grande segredo da longevidade da nossa caminhada com Deus, ou seja, para que a gente permaneça com Deus sempre enquanto estivermos vivos aqui na Terra. Porque depois, quando nós já estivermos, né, indo para o paraíso ou lá, ou adormecidos esperando o tempo da volta de Jesus, depois isso não vai importar mais. E vai importar é aqui na Terra que nós estamos. Nós devemos fazer as coisas certas aqui na Terra e não deixar para fazer na última hora. Muita gente deixa para mudar sua vida, para consertar sua vida na última hora. Não digo que não deva fazer isso, faça a hora que quiser, o livre-arbítrio de Deus. Mas o que eu quero trazer à luz da palavra de Deus é sobre esse aspecto da mentira, porque muitas pessoas têm dúvida, acham que não é um pecado e acham que isso não compromete a caminhada dela, né, da pessoa com Deus. Claro que compromete. Está na palavra de Deus e está envolta em outros pecados, vamos dizer assim, pecadãos. Quero que vocês entendam. A minha linguagem é para entender. Uma mentirinha não é um pecadinho, né? Nem o homicídio, o adultério não é um pecadão. São pecados. São pecados. Entende? Então Deus os vê assim e nós temos que ver. Ele nos ensina para nós vermos assim. Porque nos ensinando nos capacita para evitar cometê-los. Esse é o segredo. Essa é a longevidade que eu falei agora, uma palavra assim, longevidade, que significa muito, muito tempo, para que nós possamos, né, na nossa jornada terrena, ter uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida que agrade a Deus. Né? Porque agradando a Deus, nós temos chance de caminhar melhor essa vida, né? Os tropeços vêm, as dificuldades, né? As dores, os lamentos, né? As alegrias também, as conquistas, as vitórias. Mas com Deus, tudo isso daí é melhor, entende? Tudo isso daí é melhor. E é isso que eu quero transmitir para você, porque antes de você eu transmito para mim mesmo, que eu estou me vendo aqui como você vai me ver quando você tiver acesso a esse vídeo. Então, estou falando para mim mesmo também. Porque às vezes nós tropeçamos, às vezes nós mentimos. É triste? É. Não importa o tamanho da mentira, não importa se ela foi ofensiva, se ela atrapalhou alguém, se ela criou algum caos, tumulto, não importa. É mentira. E a mentira não agrada a Deus. Então, o que é que a gente poderia comparar com a mentira? Ou assim, né, ser o antagônico, né, tal. É a verdade. E no Evangelho de João, anote aí, né, para você não perder tempo enquanto eu estou falando, mas anote aí, depois você lê inclusive mais versículos dos que eu vou citando aqui. No Evangelho de João, há um diálogo de Deus com os judeus, né, e eles perguntam, né, eles
ficam perguntando, né? E as coisas que Deus estava dizendo, começa aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento, tá? No verso 30 diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Quer dizer, Jesus estava falando, é Deus, né, aqui na terra, só que como um homem, como nós, estava falando para o povo judeu, e o povo judeu sempre resistiu muito a Jesus Cristo como Messias, como Salvador, como o enviado de Deus, a promessa desde o princípio de tudo, desde lá atrás, desde os patriarcas, e veio, né, até a geração de Davi e até os tempos de hoje. E muitos deles não creem que Jesus Cristo é o Salvador. Muitos judeus, veja bem, ele veio para os judeus e ainda não creem nele. Mas, enfim, a palavra é para todos. Eu falo muito cultura, religião, né? Tudo que você imaginar. Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos às vezes, mas Deus não. Então, dizendo essas coisas, né, muitos creram em quem? Em Jesus. E o verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, ele falou as coisas, né, que está aqui nos versículos anteriores, né? Você vai ler depois com calma. O capítulo 8 é um capítulo longo, são 59 versículos, né? Mas tem dois que vão ser a base, né, do que nós estamos compartilhando hoje, nós estamos aprendendo do Senhor para as nossas vidas, né? O capítulo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido, ou seja, depois que ouviram Jesus, eles creram. Então, Jesus ainda acrescentou para eles, que é o verso, a continuação do 31 e o verso 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que tremendo. Essa é uma frase conhecidíssima no mundo evangélico, principalmente no mundo cristão. Muito pregada, muito falada, sabe, muito incentivada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? Se você não é prisioneiro, você acha que não é. Às vezes nós temos as nossas prisões. Nós carregamos as nossas prisões. Nós nos convertemos mesmo ao Senhor, buscamos mudar a nossa vida, mas temos algumas prisões. E como não demos liberdade a Deus para que Ele não ajudasse, né? Para que Ele não intervisse nessa nossa situação, nós estamos prisioneiros de algo do nosso passado, da nossa vida, do nosso intelecto, do nosso egoísmo, né? Às vezes, né? Da nossa razão de viver. Mas ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É Deus. Qual é a verdade? É Jesus Cristo, homem aqui na terra, Deus como homem aqui na terra. É a morte de Jesus Cristo em favor da minha vida, em favor da sua vida. Foi a sua ressurreição. Foi nos dar o acesso à vida eterna. E esse é o maior propósito, o maior projeto de todos os tempos. Eu não canso de falar. Jamais me cansarei de falar. E está aberto para todos, quem quer que seja, não importa. Aqueles até que você duvide que podem mudar um dia, o poder de Deus pode fazê-los mudar. Não importa quando, se for no último tempo, no leito da morte, em casa ou no hospital, num presídio, não importa. Se ele aceitar, se ele conhecer essa verdade, ele vai ser libertado desses pecados. Ele vai ser livre, ele vai ser uma nova criatura, como diz a palavra de Deus. E aí volta a haver uma discordância entre os outros judeus que ainda não tinham crido, e continua vários outros versículos. Mas aí chega o contraponto da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. Agora vamos para 8, 44. Aqueles que, além de não crerem, porque não quiseram crer, e essa é uma opção, e você tem essa opção, eu tenho essa opção. Não quer, não queira, mas não minta por causa disso. Não acuse o evangelho disso, não acuse a igreja disso, a denominação disso, o homem de Deus disso ou daquilo.
Somos falhos, todos nós, homem, igreja, denominação, todos temos as nossas falhas, as nossas prisões, falei agora há pouco. Mas nós somos libertados quando conhecemos a verdade, quando queremos conhecer a verdade. Aí vem o contraponto, que é a mentira. Se Deus é a verdade, se Jesus está declarando aqui que você vai conhecer a verdade, se você permanecer na minha palavra, no verso 31, vocês são meus discípulos, verdadeiramente, de verdade, né, os meus discípulos, vem o contraponto da mentira. E se Deus é o da verdade, quem é o da mentira? Só pode ser o diabo, só pode ser Satanás. E o verso 44 é claríssimo nisso daqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Até assusta, mas olha o que diz. Vós sois do diabo. Ele está se dirigindo a pessoas que não criam e eram a opção dele, mas por não crerem, lançavam contra Jesus mentiras para difamar o seu ministério, né, para fazer cair em descrédito, né, diante daquelas pessoas, para tentar desmoralizá-lo. E foi assim a caminhada dele, curta, mas super útil, né, super esclarecedora para as nossas vidas, né, vitoriosas para as nossas vidas, né, vitórias. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, pai aqui com letra minúscula, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É duro, né? Um versículo desse, se referindo a quem se opõe à verdade, à mentira. O pai da mentira, que é o diabo aqui, especificado por Jesus Cristo. Aqueles que, não porque não criam, que a liberdade não que era deles, mas porque injuriavam, mentiam, escarneciam, divulgavam má fama. Vou repetir para a gente seguir com o nosso estudo de hoje, vamos assim dizer. Vós sois o diabo, João 8, 44, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está tão claro aí, não está, meu querido, minha querida? Que ele é o pai da mentira, que ele é o antagonista, né? o antagônico, né? O outro lado da moeda, vamos assim dizer, da verdade. Jesus fala, conhecereis a verdade, que era ele, e a verdade vos libertará. Conhecereis a Deus e Deus vos libertará. Aqui em seguida ele fala para um grupo das mesmas pessoas e que, dentre elas, alguns não tinham crido. E fala, vocês são do diabo, que é o pai da mentira. Então é uma opção que nós temos na nossa vida. E agora esse recado, né, é para pessoas que podem ser como eu, como você, mas que ainda falha nesse sentido e principalmente não tem a consciência de que a mentira é um pecado e é um pecado grave. Nós vamos ver isso através desse mesmo apóstolo João, já no outro livro, já quando ele estava velho, no final de carreira. Ele aqui estava com Jesus, ele andava próximo a Jesus. Ele se autodeclara, se intitula aqui, o preferido, o amigo de Jesus. Ele tem essa afinidade para falar isso, para dizer isso. Que tremendo, né? Eu de madrugada, já falei isso tantas vezes, eu declaro, entre outras coisas, que eu amo Jesus Cristo. E sei que ele ouve isso, eu sei que ele ouve a minha fala. Eu não posso, né? Eu creio que ele se agrada disso, eu não posso porque eu não vejo, não tenho essa reação. João também se dizia preferido com uma vantagem, né? E que vantagem? Ele estava ao lado de Jesus. Ele caminhou com Jesus em torno de 3 anos, ele viu tudo o que aconteceu em volta de Jesus. Ele viu Jesus pronunciando essa palavra para aqueles judeus.
Os que creram, glória a Deus, e os que não creram e ainda têm chance de dizermos glórias a Deus, mas não criam e ainda detratavam o ministério de Jesus e outras coisas piores. Então isso, o Evangelho está para nos explicar os 4 evangelhos, né? Esse de João é um pouco diferente dos outros 3. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, uma palavra derivada do grego que fala de simultaneidade, visão simultânea, para entendermos melhor. Os outros 3 evangelhos falam de muitas passagens semelhantes, mas vistas de maneira diferente pelos seus autores ou por quem escreveram, por quem trouxeram essas notas, né, para nosso conhecimento e finalmente estão aqui na palavra de Deus. Então é tremendo saber que Deus nos ensina esses pequenos detalhes que às vezes nós não damos importância e que tem trazido prejuízo para a nossa caminhada aqui na Terra. Tem trazido prejuízo, sim. Eu vou aqui mais à frente. Dois novos versículos, né, de João, agora no capítulo 14, no verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma palavra de esperança que Jesus estava dizendo para aquele povo, né? Então, é tremendo. É tremendo você saber que ele fez promessas individuais para cada um de nós nessa caminhada. É tremendo isso aqui. Tem tantas coisas que eu tenho anotado aqui na minha palavra de Deus, na minha Bíblia, né? 14 ainda, o verso 14 é outro verso também muito conhecido, quando todo mundo fala assim, que todos os caminhos levam a Deus. É mentira do diabo. Sabia disso? Sabia disso? Todos os caminhos levam a Deus? Não. A Bíblia só autoriza um caminho, e está aqui em João. João capítulo 14, o verso 6. É uma resposta de Jesus a um dos seus discípulos. Um até que duvidou dele, depois de estar com ele 3 anos, ele ter falado que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Quando ele vê Jesus ressuscitado, ele ainda duvida. Aliás, não, quando ele ouve dos seus colegas discípulos que Jesus tinha estado com eles, ele ainda duvida. Ele precisou ver Jesus, precisou tocar nas feridas de Jesus para poder crer. Então você pode imaginar como eu já imaginei um dia, se aqueles que estavam com ele no dia a dia ainda duvidavam de tantas coisas, imagina nós, 2000 anos depois. Mas esse versículo é espetacular, porque fala assim, Jesus lhes respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, o Pai agora, com P maiúsculo, senão por mim. Quando ele morre naquela cruz, ele morre por mim e morre por você. Era o propósito de Deus, do Pai, do P maiúsculo. Então ele fala, eu sou o caminho. Só é um caminho. Não todos os caminhos levam a Deus. Eu, Jesus é que está falando, sou o caminho. João 14, verso 6. A verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, senão através de mim, ou seja, senão através do sangue de Jesus. O pão e o cálice, né, e o vinho, né, que representa o corpo, o pão, e o vinho, o sangue, que foi entregue naquela cruz, derramado em nosso favor. É tremendo ou não é a palavra de Deus? É tremenda. Agora vamos tirar as dúvidas, né, que nós trazemos aqui, né, para estarmos discutindo sobre a mentirinha. Não é mentirinha, é mentira e não agrada a Deus. Como não agradava a Deus os profetas que diziam profetizar no seu nome, mas profetizavam mentiras para agradar os seus chefes. Nenhum pastor pode profetizar
para um irmão, para um diácono, para um presbítero, para um irmão em Cristo. Mentiras para lhe agradar. Muito menos nenhum irmão em Cristo, nenhum cristão, de uma maneira em geral, deve profetizar para agradar os outros. Eu cheguei a ver isso já no passado, até agora que não vi mais, porque eu estou num país diferente. Mas quando aparecia alguém na região lá da igreja em que nós estávamos, ou que nós frequentávamos, um profeta, as pessoas iam lá correndo para ouvi-lo, porque gostariam de ouvir coisas que sensibilizassem o seu coração, que tocassem o seu coração, que trouxessem uma experiência nova para a sua vida. Esqueciam de que a fórmula era muito mais fácil. Era ela ir direto à fonte. E a fonte é o Deus, é o Pai que está nos céus. E essa fonte foi liberada através de Jesus, que foi o Deus homem aqui na terra. Quando ele morre em nosso favor, ressuscita e nos dá acesso a essa vida eterna. Muitos de nós temos perdido muito tempo na nossa vida com livros evangélicos até, cristãos até, buscando novidades que aqueles autores trazem nos seus livros. Muitos deles são bons, eu já vi alguns poucos, mas eu não tenho o hábito de ler muito esses livros, porque eu tenho em meu poder a fonte, que é a palavra de Deus. Todos esses autores, eles escrevem no prefácio, no começo do livro, que foram inspirados pela Bíblia Sagrada, e eu creio que foram, e eles estão fazendo o trabalho deles, o ministério deles. Mas eu, por opção, não estou dizendo que você faça isso, é algo pessoal meu. Eu já escrevi 2 livretos pequenininhos, um publicado e outro não, para evangelismo, né? Não é para comercialmente, porque foi distribuído gratuitamente. Então, eu tenho a fonte. Eu não preciso ouvir o profeta, eu não preciso correr para o outro lado da cidade, para um outro lugar, para ouvir algo que Deus tem que me falar. Eu tenho Deus à minha disposição através do Espírito Santo. Isso não é soberba, não. É você ter consciência da tua comunhão com Deus. Você ter certeza. Eu vi Paulo em algumas cartas no princípio da minha caminhada, longos anos atrás, falar do meu evangelho como se ele fosse um autor de evangelho, e ele não era. O evangelho é de Cristo e os autores foram outros, né? Companheiros dele, no fim, quando ele se converte. E eu ficava um pouco cismado, mas quando tive essa experiência do meu evangelho com o Senhor, eu compreendi melhor a fala de Paulo. Quando eu vejo pessoas falando de Deus, de Jesus Cristo, como se estivesse falando de um amigo, de um familiar, né, de um parente, eu fico admirado e me alegro muito, porque eu vejo ali que é um nível de comunhão que inclusive agrada mais a Deus do que, de repente, até ele mesmo. É porque na convicção dele, isso é tão natural que ele nem se preocupa em que isso venha ou não venha agradá-lo. Então a verdade está dita aqui na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através da minha vida, de Jesus Cristo. Está nos dizendo hoje, a mim e a você. Muitos de nós já tivemos essa opção, já realizamos essa escolha. Outros ainda estão em dúvida. E talvez essa palavra possa ajudá-los, em nome de Jesus vai ajudar. Porque a verdade vem dele, somente dele. Eu vi pessoas lá em Cuba, em filas, e não filas pequenas, para comprar alimento. E é um país que é vendido pela mídia da esquerda, inclusive aí no Brasil, como um país socialista, justo. Não é justo. É mentira o que a mídia está dizendo.
Tem umas fachadas bonitas, avenidas largas, hotéis. Tem mais hotel do que turista lá. Mas não tem cimento, não tem para recuperar as casas, os prédios, né, da cidade velha ali, toda abandonada, uma sujeira, sabe? Povo sofrido. É mentira. É o socialismo, que na verdade é o comunismo com um nome bonitinho. Tem Nicarágua, tem a Coreia do Norte, tem a Venezuela. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Demos um salto para o Apocalipse. Perdão, ainda estou no fuso horário trocado. Apocalipse no capítulo 21. Já começa, né, a parte final desses três últimos capítulos, 20, 21 e 22 de Apocalipse. Já traz os últimos ensinos de Jesus através de João, preso, relembro, né, numa ilha chamada Patmos, na Grécia, e que fala: tudo está feito. Jesus disse para João: tudo já está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, são as duas letras, né, do alfabeto grego. O primeiro e o fim. O primeiro e o último, né, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. A quem tiver sede. Sede de quê? De procurar a verdade, de buscar a verdade, de se libertar da mentira, de fugir da mentira. O vencedor herdará essas coisas. Você lê depois o capítulo 20 todo, até o 22. E eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Aí vem a parte dura, que nós precisamos conhecer, porque é verdade. E olha o que diz o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. Ele fala todas essas categorias de pecadores, mas quando chega na mentira fala e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, né, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso vai ser depois da ressurreição daqueles que tiverem morrido. Os que estão com Cristo e os que não estão com Cristo. Olha a categoria desse grupo aí de pecadores. E os mentirosos, que nós às vezes pensamos que não é pecado, os mentirosos estão entre eles, entre os adúlteros, os homicidas, né? Abomináveis, assassinos, né? Feiticeiros, idólatras, covardes, incrédulos. Dureza, meu querido, minha querida, mas é a verdade. Nós estamos falando da verdade, contrapondo a mentira. Aqui no final desse verso 21, fala, né, da cidade celestial para onde nós iremos por fé. Tem que ser por fé. Fala no último versículo 27, ainda no capítulo 21, nela nunca jamais penetrará coisa nenhuma contaminada. Então todos esses estão fora dela. Todos esses tipos de pecadores, de praticantes da mentira, estarão fora dela. Nem o que pratica abominação e mentira. Repete novamente a mentira aqui. Mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, é Jesus, né? Era uma linguagem de então, porque os sacrifícios eram feitos com esses animais. Até o sacrifício do Cordeiro perfeito, que foi Jesus Cristo morto em nosso favor. E termina aqui no capítulo 22, que é o último, né? Falando ainda, né, dessa cidade, né? A partir do verso 12 diz assim: eis que eu venho sem demora. Isso é Jesus falando para João, tá?
É o livro da Revelação, do Apocalipse. Eis que eu venho sem demora. Estou aqui porque eu estou meio torto aqui, estou vendo. E comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão é um prêmio. É um prêmio que ele nos vai dar. Porque por fé nós cremos em tudo que muitas vezes, como eu falei agora há pouco, né, do Levi e outros discípulos não creram estando com Jesus. Ele repete: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aí vem a repreensão, né? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mais uma vez aí. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas e às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela de amanhã. E repete: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. E aquele que tem sede, venha. Perdão. E quem quiser, receba de graça, né, da água da vida. A promessa da verdade. Afastemo-nos, pois, da mentira, que não agrada a Deus e pode nos levar à morte eterna. Um beijo grande no seu coração. Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. E vai voltar. Preparemos-nos, meus queridos, até daqui a 15 dias.